Gente, vocês não acreditam nessa notícia. Não é que o Tá Na Hora conseguiu tirar a audiência do Datena. Eu tô incrédulo no que eu li. Dá uma olhadinha aí. Olha só, gente, exclusiva do TV Pop. Em um mês no ar, o Tá Na Hora tira público do Datena e levanta a audiência do SBT Brasil, ou seja, tá funcionando. O Tá Na Hora encerrou seu primeiro mês de exibição com um balanço positivo. Mesmo em quarto lugar na audiência, o jornalístico comandado por Cristina Rocha e Marcão do Povo conseguiu tirar parte dos telespectadores fiéis do Brasil Gente do Jornal da Band, colaborando como efeito cascata nos índices de audiência do SBT Brasil, que cresceu, e voltou ao terceiro lugar na Grande São Paulo, depois de diversos meses na quarta colocação. Apenas 5 das 18 edições que antecederam a reformulação do jornalístico, em 11 de março, conseguiram ficar na medalha de bronze, com a medalha de bronze no Ibope. Entre os dias 18 de março a 13 de abril, tá, gente, né? Ou seja, quase um mês, né? O SBT Brasil conseguiu superar a Band em 58% de suas exibições, registrando uma média de 3,70 pontos na principal metrópole do país. Nas 3 semanas que antecederam a chegada de César, o principal jornal da emissora de Silvio Santos só conseguiu superar a Band nos dias 24, com licença, Guaraná Antártica, 24 de fevereiro, 27 de fevereiro, 2 de março, 4 de março e 7 de março. Para ambos os canais com vantagem de sentimental para o SBT. O desempenho do noticioso melhorou justamente com a estreia do Tá Na Hora. Engraçado, né? Engraçado o quê? No final do vídeo eu falo. No primeiro mês, indo ao ar depois do jornalístico de Cristina Rocha e Marcão do Povo, César Filho não perdeu o terceiro lugar em nenhuma semana. O SBT Brasil superou a Band por 3,9 e 3,7 pontos entre 18 e 23 de março. Empatou com a rival com 3,6 de média entre os dias 25 e 30 de março. Venceu 3 dos embates com a concorrente na primeira semana de abril e entre os dias 8 e 13 de abril também conseguiu abrir a sua maior distância na comparação com a programação do canal do Burumbi, segurando a terceira colocação com 4 pontos de média contra 3,5 da adversária. A melhora na performance de seu principal telejornal também contribuiu para o incremento dos resultados da novela Romeu e Julieta, o folhetim infantil que não conseguia ser levado à prensa de maior fracasso da dramaturgia nacional do SBT. Em mais de uma década, acumulou uma média de 4,1 pontos nas primeiras 4 semanas da nova programação da rede, e que simboliza um incremento de 5% na comparação com os resultados da trama de antes da mudança da grade. Poliana, na faixa das 9h30, também cresceu com a nova grade do canal. Olha só, Datena encolheu e com a chegada do Tá Na Hora. Deixa eu aproveitar para falar logo aqui, tá, gente, né? O que eu achei engraçado, o que eu tava comentando, né? Porque vai ter o negócio do Datena também, aí vai acumular. Eu acho engraçado como as pessoas, às vezes, elas acham que algo está fracassando sem elas analisarem os números realmente, né? Porque se um ou duas vezes o programa é em mal de audiência, gente, isso não tem problema, porque o que eles realmente contam é a média do mês. E outra, tá vendo que eu sempre falo isso, José Rubens, se estiver me assistindo, ele vai lembrar, que quando você tem uma grade boa, aos poucos ela vai crescendo, vai se estabilizando e também ela vai aumentando a audiência dos programas que vêm depois. Você viu aí que o Romeu, Julieta e Poliana tiveram um aumento. Claro, não foi grande, mas foi significativo comparado às semanas anteriores. Que continue assim, né, gente? Apesar de permanecer na terceira colocação de audiência, tal qual já acontecia quando disputava público com as mexicanas, o Brasil gente perdeu público com a chegada do novo rival na editoria policial. O Bloco Nacional do Telejornal, vinculado das 4 às 6h50, perdeu 3% de audiência do primeiro mês do confronto com o Tá Na Hora. Engraçado, aqui não tem o Brasil Gente das 16 horas às 18h50, não, nacional. Se não me engano, assim que termina o programa da Kátia, veio o programa do Zuel Bueno. E eu acho que lá para umas 5h30 que começa. Então aqui na Bahia é diferente. Bahia, Sergipe também é diferente. O telejornal perdeu 3% de audiência no primeiro mês de confronto. Será, gente, que o Tá Na Hora pode aí pegar um pouco ainda mais da audiência do Brasil, gente? Já pegou um pouquinho, mas será que pode pegar ainda mais? Ou será que é porque tá iniciando? Não sei, né? Vamos ver. Antes da mudança de programação do SBT, o Datena conseguiu superar a barreira de 4 pontos de média com facilidade. Desde a estreia do concorrente, seu recorde foi de apenas 3,7 de média, obtidos em 27 de março.
O Jornal da Band também foi prejudicado pela piora dos números do Brasil Urgente no mês que antecedeu a estreia do jornalístico de Cristina Marcão. O noticioso, comandado por Eduardo Onigueri e Adriana Araújo, chegou a ter média semanal de 4,2 entre os dias 19 e 24 de fevereiro. Com a nova grade do SBT, o melhor desempenho semanal do telejornal foi de 3,96 pontos, justamente na primeira semana da programação notificada da concorrente, entre 18 a 23 de março. Olha só. O levantamento obtido pela reportagem do TV Pop indica que o Fofocalizando continua sendo o elemento mais fraco da emissora de Silvio. Mesmo indo lá na faixa que as atrações policiais da Record e SBT desovam suas intervalos comerciais, a revista eletrônica segue com uma quarta colocada em sua faixa horária. Entre os dias 18 de março e 13 de abril, o programa anotou uma média de 3,02 pontos contra 3,31 do Brasil Urgente e 5,71 do Cidade Alerta. Uma queda de 6% na comparação com os números de Minha Fortuna Tia Mar, que antecedia sua programação antes. A revista eletrônica, por sinal, fez com que a audiência de sua faixa colhesse 12% no comparativo com a novela Gata, que ocupava o horário entre os dias 19 de fevereiro até o dia 15 de março. As últimas semanas do folhetim ainda deixaram a emissora de Silvio em terceiro lugar, à frente dos 3,34% da Band no confronto direto. Diferentemente do Fofocalizando, que chegou ao quinto lugar de audiência quase que diariamente, a troca das novelas mexicanas pelo programa de fofocas ainda beneficiou a Record, que incrementou os índices do Cidade Alerta em 2%. Ou seja, tá vendo que aquilo que eu falei que é positivo para o SBT é justamente o contrário para a Band? Quando você tem uma programação que é mexida na concorrente, ou então você tem uma programação um pouco mais fraca, você perde a audiência em vez de ganhar. Enfim, o Tá Na Hora tá aí, né, gente, né, fazendo sucesso, né, entre aspas. Claro que não chega à audiência das mexicanas, mas também não tá tão mal como as pessoas falam. Então, tá indo bem, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Tá indo bem, tá repercutindo, tá tendo bom merchandising, tá tendo uma boa audiência, né? Tá se estabilizando ali com 3, 4 pontos. Ou seja, deve ficar aí na grade, né, gente? É um projeto que veio aí pra ficar, né? Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham do Tá Na Hora. Vocês estão acompanhando ou vocês não estão? Comentem. Não é que tá dando certo? Quem diria, né? Pelo menos a princípio, né? Quem sabe depois tudo não volta a ser como a gente já imaginava que seria. Mas enfim, vamos aguardar, né?